na primeira leitura, carta de Paulo aos Romanos, uma grande discussão que era naquela época, tanto no tempo de Cristo quanto na igreja primitiva, né? Que era a questão da lei de Moisés. A lei de Moisés em si. E Jesus trouxe uma outra versão, uma atualização. Disse que a lei é importante, mas o espírito da lei é mais importante. O que está por trás da prática da lei, de onde emana a vivência da lei, que é do coração da gente. Paulo, na carta aos Romanos, vai insistir muito com isto, dizendo que não é a lei que salva a gente, né? Não é a prática da lei que liberta do pecado, é o seguimento de Jesus que nos salvou. No Evangelho de Lucas, o apelo de Jesus é que se pratique a fé sem hipocrisia, sem falsidade, sem aquela prática religiosa de fachada, né, de aparência, mas que brote de dentro da gente, uma prática sincera, um amor a Deus autêntico, puro, que se revela e se reveste de uma abertura de comunhão com as outras pessoas. Não tem uma prática religiosa verdadeira e autêntica sem o amor ao próximo, sem a prática da solidariedade. Mas o convite de Jesus é que a gente pudesse proclamar esta verdade que ele trouxe, né, de cima dos telhados, para todo mundo ouvir. E aqui a gente pode pegar essa expressão de Jesus: o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, agora proclame sobre os telhados, para a missão de vocês, professoras e professores. Aquilo que vocês aprendem na escola, enquanto alunos e alunas, hoje vocês proclamam de cima dos telhados. Ou seja, vocês levam para tantas e tantas outras pessoas, nas mais diferentes realidades, nas mais diferentes graduações da educação. É a presença do professor e da professora que vai de cima dos telhados proclamando esta palavra, fazendo ela chegar a tantas outras pessoas que precisam dela. Nesse sentido, a gente quer homenagear vocês, professoras e professores, dar os nossos parabéns pelo dia de hoje. Esse dia que, como vocês sabem, foi instituído lembrando uma data da nossa história, né, política do Brasil, quando em 15 de outubro de 1827, o Dom Pedro I decretou o ensino elementar no Brasil. E naquele mesmo decreto ele determinava que em todas as cidades do Brasil existisse escolas de primeiro grau. E aí, por causa desse decreto e desta data, mais tarde se coloca o dia 15 de outubro como sendo o dia do professor e da professora. Paulo Freire, patrono da educação,
ele disse que o educador se eterniza em cada ser que educa. Com certeza, em nós tem um pedacinho de cada educador, professora, professor que passou na vida da gente. E aí já é um motivo de ação de graças nessa celebração. Quem foram esses educadores e educadoras, professoras e professores que passaram pela nossa vida e que se eternizam em nós. A minha mãe Antônia foi a minha primeira educadora, minha primeira professora, me ensinou o ABC em casa. Depois a professora Valdeci, no primário. E aí foi se ampliando esse universo. Então essas pessoas em mim se eternizam, porque contribuíram com a minha educação. E eu creio que na vida de cada um e de cada uma de nós, na medida que eu disse esses dois nomes aqui, vocês foram se lembrando, né, das professoras e professores que se eternizam em cada um e em cada uma de nós. Depois o Paulo Freire também disse que a educação é um ato de amor e por isto um ato de coragem. E é verdade, vocês sabem mais do que eu, que vivem essa missão na educação. É preciso amor. Educar sem amor não vai, não funciona, não dá certo. Educar com amor, por mais difícil que seja, dá certo, funciona, alcança o objetivo. E aí o Paulo Freire diz que para fazer isso, né, fazer a educação com amor, é preciso coragem. E vocês também sabem disto, né? Não é fácil ser professor e professor no Brasil. Quantos desafios vocês têm que enfrentar diariamente para ser professora e professor, né? Coragem, amor e coragem, duas virtudes indispensáveis para quem trabalha na educação, para vocês, professoras e professores. E hoje, nesse dia, né, as mensagens para os professores e professoras se multiplicam aí nas redes sociais e me mandaram uma frase dizendo assim, sem dizer de quem foi que disse: aprende para ensinar, ensina para viver e vive para educar. Então, o professor e a professora aprende para ensinar. E é verdade, vocês, antes de serem o que vocês são, vocês foram aprendizes, alunos e alunas. Aprenderam para agora poder ensinar. Ensina para viver. A educação é também um meio de sustentação. A gente também precisa disto. E aqui tem a grande luta, né, da classe trabalhadora na educação por salário digno, por condições dignas de trabalho, por uma aposentadoria no tempo certo, porque também a professora e o professor ensina para viver e vive para educar. Gasta a vida toda para educar. É o que vocês são. Vocês vivem para educar. E não tem nenhuma outra, nenhum outro grupo de trabalhador ou trabalhadora que não tenha tido antes vocês, professoras e professores. Mais
intelectual dos intelectuais, aquele que tem hoje talvez 5 doutorados, começou aprendendo o ABC com uma professora e um professor. Duvido que alguém tenha ido fazer um doutorado sem antes ter feito isto. Portanto, vocês realmente vivem para educar. E como é importante isso? Como nós precisamos da educação. Aqui tem uma outra grande luta, né, que é de fazer com que a educação seja um direito de todos, como está na nossa Constituição. E uma educação de qualidade, não por causa da qualidade dos professores, mas por causa das condições para o professor viver a sua missão de educar. Vocês vivem para educar. E quem tem hoje a responsabilidade, né, de cuidar da educação no país, no nosso estado e em nosso município, possam ganhar ou recuperar ou reconhecer esse papel tão importante de vocês, professoras e professores, porque vocês vivem para educar. O ano que vem, a campanha da fraternidade da nossa igreja, a partir da quarta-feira de cinzas e durante a quaresma, de uma forma mais intensa, vai ser educação. Fraternidade e educação. E o lema: fala com sabedoria e ensina com amor, tirado de Provérbios 31, 26. Quero desde já motivar você, professora católica, professor católico, para fazermos um grande mutirão durante a campanha da fraternidade, discutindo, debatendo, conversando, avaliando a educação aqui dentro da área da prelazia. Contamos com a ajuda de vocês. E nós temos aí a pastoral da educação. Começamos a fazer esse caminho lá em 2018, com a vinda aqui do padre Eduardo, que trabalhava na Pastoral da Educação Nacional. E de lá para cá, um grupo muito resistente, resiliente, foi se mantendo, embora muito pequeno, para a gente fazer o que nós sonhávamos de fazer com a Pastoral da Educação. E aqui meu convite a você, professor católico, professora católica, venha ajudar a gente a fortalecer o trabalho da Pastoral da Educação. Venha conhecer a Pastoral da Educação. Não é para fazer mais um trabalho, já trabalho a semana toda na escola, ainda vim fazer pastoral no final de semana. A Pastoral da Educação é um grupo para a comunhão entre quem trabalha na educação, para rezar juntos, para partilhar a experiência de ser educador e educadora juntos, para trazer a luz da fé e do magistério da igreja para motivar a gente no exercício da nossa missão, para a gente estar apoiando educadores e educadoras e quem trabalha na educação, que passa por dificuldades, passa por problemas. Então, meu convite, nosso convite da prelazia, venha somar força conosco na pastoral da educação. No Sínodo para a Amazônia, está escrito um parágrafo sobre a educação que eu gostaria de dar a vocês, ler para vocês antes da bênção final. A educação evangeliza, promove a transformação social, capacitando as pessoas com senso crítico saudável,
Olha que 3 tarefas bonitas vocês têm na educação, como professoras e professores. Evangelizar. É claro que vocês não vão fazer uma catequese, usar aula de geografia para falar da religião. Não pode. Mas a presença de vocês como católicas e católicos nas escolas evangeliza por si. Só isto. Depois diz que promove a transformação social. Como é bom a gente, através da educação, colaborar para que as mudanças sociais possam acontecer. E são tantas que nós precisamos realizar. E diz que a educação capacita as pessoas para adquirir um senso crítico saudável. Como é bom a gente ajudar nossos alunos e alunas a pensar. Não entremos naquela polêmica boba de que educação sem política, né? Isso é um argumento bobo, infantil. Educação tem que ajudar a gente a pensar. Isso não é política partidária, isso é política pura do bem comum. Então, continuem ajudando seus alunos e alunas a terem um senso crítico saudável, a pensar. Acima de tudo, ajudem os alunos e as alunas a pensar. Por que é que houve enchente no Rio Amazonas? Por que é que veio a doença do peixe preto, da urina preta? Por que é que chegou a pandemia da Covid do jeito que chegou? Por que é que está faltando água nos nossos rios, lá dos outros estados do Brasil? Por quê? Por quê? Por quê? Assim nasceu a filosofia, assim nasceu a educação, assim devemos fazer nós. E vocês já fazem, eu sei. Continuem fazendo isso, ó, que a igreja da Amazônia está acreditando. E depois diz que é nossa tarefa, como igreja, promover uma educação para a solidariedade. Olha que outra tarefa bonita vocês têm: ensinar matemática e dizer a importância da solidariedade, que 1 mais 1 são 2 fazendo caridade, e que 2 vezes 4 são 8 que fazem a caridade. Aí vai, a partir da disciplina que a gente ensina, despertando as pessoas para a prática da solidariedade. Que Deus nos abençoe nessas 4 bonitas missões que o documento final do Sínodo da Amazônia fala da educação.